Glória a Deus. Esse estudo, número 2 da Palavra de Deus, que fala sobre bênção e maldição. Os irmãos estão enxergando? Todos conseguem enxergar aí? Sim, sim, Amém. sim, sim. Glória a Deus. Então, assim, fica à vontade. Quem quiser fazer pergunta. E a primeira questão é essa: bênção ou maldição? Você decide, né? Vamos ter algumas luzes através da palavra de Deus, alguns indícios para que a nossa vida possa funcionar melhor, né? E uma coisa que é fundamental que a gente possa entender, nem sempre uma situação que não é inconforme com a nossa vontade ou que pode estar causando um dano psicológico, econômico, pessoal, nem sempre aquela situação é um sintoma de uma maldição. Não. Às vezes, são situações que Deus permite para melhoria da nossa vida. Só que como é que a gente vai definir se aquilo que nós estamos afrontando é por base de uma maldição ou é verdadeiramente a vontade de Deus trabalhar na nossa vida? Porque se você for tirar pelo livro de Jó, lembra que o próprio Deus deu o testemunho de Jó, falou assim: viste meu servo Jó, homem íntegro? E Jó estava passando uma prova terrível. Então, aquela prova que ele estava passando não era fruto de uma maldição, mas fruto da vontade de Deus. Uma prova extrema, nenhum ser humano na Terra afrontou o que Jó passou. Né? Mas vamos ler aqui rapidamente. Através dessa leitura, a gente vai trazer um conteúdo. Bênção ou maldição? Um dos temas mais atuais do século. Pessoas, famílias correm atrás de bênçãos vinculadas a estratégias humanas, a maioria das vezes vulneráveis, tentando obter sucesso naquilo que se deseja alcançar. A pergunta é: seria isso um pecado? Ter uma estratégia para alcançar vitórias? Procurar diferentes formas de sucesso pessoal? Como o servo de Deus deveria se comportar diante do desafio? Né? Uma pergunta. Absolutamente não. Vamos ler a palavra de Deus, vamos ler alguns versículos bíblicos para que a gente possa ter assim uma estratégia que venha do céu, porque não necessariamente a pessoa ter dinheiro ou ter bem econômico não significa que a pessoa é próspera ou que a pessoa é abençoada. Tem muitos bens material que vêm para maldição, né? Até a questão de bens quando o pai morre, o pai é rico e quando morre a família entra toda em desunião, né? É um bem econômico que acabou virando uma maldição. Muitas das vezes acontece isso. Vamos abordar juntos esse tema, olha aqui, né? Um modo coerente e participativo, juntando pensamentos e posições ideológicas de todos, mas à luz da palavra de Deus, né? Estabelecida pelo Senhor Deus para todos. Quando falamos de bênção sobre o homem, está relacionada, que não está aqui, o homem, essa está relacionada com tudo aquilo que Deus predispôs, segundo o seu decreto divino, que é inviolável humanamente, ou seja, o próprio Deus já estabeleceu antecipadamente critérios pelos quais eu e você possamos usufruir dos benefícios de obedecer aos mesmos, né? Benefícios pelos quais, né, foram por ele já liberados através da sua imensa graça sobre graça. Então, na verdade, tudo aquilo que nós recebemos, pensamos e almejamos, não é necessariamente por mérito próprio, mas porque Deus, por sua vontade e bondade, decidiu nos dar, né? Nós cremos desta maneira, porque nada se estabelece nessa, nessa atmosfera, podemos falar assim, se do céu primeiro não for liberado. A terra é um reflexo daquilo que no céu já foi liberado. Amém, irmãos? Então, Amém. se fala sobre quebra de maldição, todos queremos ser abençoados por Deus, né? Então, a pergunta que fazemos é: como podemos quebrar a maldição? Porventura esteja em nossa vida, automaticamente receber a bênção de Deus? Como é que pode? Como é que eu posso saber, pastor, se eu estou embaixo de maldição hereditária, dos meus ancestrais, dos meus avós, meus bisavós, se algum participava de alguma macumba, de algum centro de espírita, ou se mexia com espíritos? Como posso eu saber se a minha vida ainda está debaixo desse jugo? É fácil entender. A palavra de Deus fala que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já Passaram. passaram, tudo se fez novo. Então, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Que não ando segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando você aceita Jesus, automaticamente o Espírito Santo vai morar em você e todo e qualquer tipo de maldição hereditária é quebrada. Então, não vem sobre a tenda de Jacó nenhum encantamento, diz a palavra.
Então você pode já descansar a tua alma, você que está em Cristo é nova criatura. Então toda e qualquer maldição do passado, que porventura tentou chegar na nossa história, foi quebrada pelo sangue de Jesus. Mas, pastor, porque às vezes eu sinto sintomas do passado? Aí nós vamos ver alguns sintomas do dia a dia, o que acontece com o ser humano. Vamos ver aqui. A Bíblia nos revela que o livro de Deuteronômio aqui, ó, eis que hoje te proponho, põe diante de vós a bênção e a maldição. O próprio Deus apresenta para o seu povo bênção e maldição, né? A bênção quando cumprir o mandamento do Senhor, Deus que hoje vos mando, porém a maldição se não cumprires. Ou seja, bênção para quem é obediente e a maldição para quem é desobediente. Mas não é que Deus te propõe. Não. O prato está na mesa. A pessoa se serve daquilo que quer fazer. O que é que a Bíblia fala? Uma palavra muito forte, mas é uma realidade da palavra de Deus. Ela fala que quem é santo se santifica e é mais. E quem é imundo, continua sendo imundo. Então, assim, é uma escolha que a gente possa estar buscando cada dia mais e mais a santificação e a vida diante de Deus. Aqui, ó, através desses versículos, podemos verificar que para sermos abençoados por Deus, basta só obedecer, mas não é simples assim, porque o homem possui um coração enganoso, corrupto. Enganoso é o coração do homem, veja algum versículo bíblico, Jeremias 17, 9 e 10. Todas as coisas. Perverso, quem o conhecerá? O Senhor esquadrinha o coração e os rins. Temos também uma adversária, né? Que nós não podemos esquecer, a nossa batalha não é contra a carne e contra o sangue, mas contra principados e potestades. Então é fundamental que a gente entenda e conheça também o nosso inimigo, que não é carne nem sangue, mas é demônios, são infernos, que se manifestam através de pessoas, mas são demônios, né? E você, daqui a pouco você vai ver, nós vamos dar dando feedback sobre parte, de alguns tipos de manifestações, né? Sobre pessoas que às vezes não são incorporações. Olha só, você vai entender o que eu quero te dizer. O inferno joga seta e a vida da pessoa cai. Por quê? Porque Satanás ele é astuto, né? Enganoso é o coração do homem, mas que todas as coisas. Perverso, quem o conhecerá? Né? Temos um adversário que é o diabo, que anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. A palavra tragar, meu irmão, não é mastigar, não, é engolir diretamente sem mastigar. Então, o inimigo da nossa alma, ele está tão furioso com a obra de Deus na tua vida e na minha vida, né? O inferno está tão furioso que Deus está agindo na tua casa, na tua família, que se ele pudesse, ele nos tragava. Mas por que não acontece isso? Primeiro, porque a misericórdia do Senhor é a causa que nós não somos completamente destruídos, né? E consumidos. E a mesma misericórdia não tem fim, e se renova a cada manhã, porque grande é a bondade de Deus para com o seu povo. A primeira é isso. E o segundo, que o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Então, nós estamos cobertos pela misericórdia e pelo sangue de Cristo. Por isso que o inferno não toca. Não é por bondade nossa, nem por mérito. Não é porque nós santificamos muito, ou porque nós oramos muito, ou jejuamos. Não. O inferno não toca porque Deus nos resgatou com seu sangue e com sua infinita misericórdia, né? O diabo vem com suas astúcias, né, e mentiras, e muitas pessoas caem diretamente nas armadilhas, ficam presos pelo pecado. Faremos uma análise sobre o que é a palavra pecado, com todas as suas derivações ou esfachaturas. Vamos ver rapidamente aqui. Pecado. A palavra pecado deriva do latim, deriva do verbo peco. Tropeçar, tropicar ou dar um passe falso. Enganar-se, pecar, seria usado pela igreja por causa do caráter popular expressivo, né? Fala-se no dicionário. Qual é a diferença entre iniquidade e pecado? Iniquidade pode ser considerado um pecado, mas de uma forma mais grave, né? Uma iniquidade é uma pessoa que peca de uma maneira voluntária e é uma pessoa que é maliciosa. Ela tem uma tendência voltada para o mal. Faz o mal porque quer fazer o mal. Às vezes não são pecados involuntários. A pessoa peca porque quer pecar, porque tem prazer no pecado. E a depender do pecado se torna iniquidade, né? Pés que se apressam para fazer o mal, né? Olhos altivos, boca mentirosa, e tantas outras coisas, né? O que Jesus falou sobre pecado? O pecado destrói a nossa relação, nossa proximidade e intimidade com Deus. O pecado nos rebaixa, nos humilha e não podemos negar que nos paralisa. Vê, tanta gente está paralisada aí, nós vemos aí, infelizmente, a Igreja de Deus poderia ser, ou melhor, ela é um veículo de salvação. Só que ela poderia avançar muito mais rápido, mas às vezes as pessoas estão
se submetendo posso te falar até pecados, né? Vários níveis, né? Blasfema, iniquidades, né? Pecados involuntários. E às vezes o inferno joga uma seta e a pessoa fica paralisada. Tem pessoas que às vezes querem para a igreja, não vou hoje na igreja não, porque eu tomei um copo de vinho. Não vou para a igreja hoje não, porque eu gritei com meu filho. Hoje eu não vou para a igreja não, porque eu e meu marido nós discutimos. Quer dizer, são coisas que são completamente relevantes, né? O nosso Deus é pai, não é padrasto, né? Ainda que existam padrastos também maravilhosos, mas Deus é pai. Então, se é algo que tu podes colocar diante da presença de Deus, coloca. Para Deus, né? Nada é impossível. Diz lá em Lucas 2,52. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então, não tem pecado grande que o Espírito Santo não possa agir, né? Que Deus não possa perdoar. Nosso Deus, ele é o soberano, ele é o todo-poderoso. É fundamental que nosso coração possa estar aquebrantado e voluntário para confessar pecado. Porque aquele que confessa e abandona, seguramente alcançará misericórdia. Agora, o pecado, ele paralisa, né? Deus nos quer de pé e por isso ele quer perdoar nossos pecados. Precisamos nos arrepender deles. Então, onde tem arrependimento, tem remissão de pecado. Aonde tem soberba, tem abatimento de vida, né? Então, Deus exalta o humilde, mas o soberbo ele abate. São pecados: heresia, sacrilégio, blasfêmia, profanação, perversão, transgressão, violação. Vamos falar sobre cada um deles aí. Aproveitar que o áudio também está aberto a alguns irmãos, pode ficar à vontade se quiser fazer algum comentário, né? Os irmãos têm total liberdade, se porventura quiserem comentar alguma coisa. Ok. Heresia. Alguém pergunta, pastor, o que é heresia? Porque é fundamental que a gente possa conhecer as armadilhas do inimigo, né? Vamos conhecer a Deus, que é fundamental. Para a gente saber a diferença entre o certo e o errado, a gente tem que conhecer o certo. O verdadeiro e o falso, como é que eu vou distinguir entre o verdadeiro e o falso? Conhecendo o verdadeiro. Então, se nós conhecemos a Deus, a sua palavra, a sua presença, é indispensável também que a gente possa ter um feedback, né, das armadilhas que Satanás tem colocado sobre a humanidade. Mas há poder no sangue de Jesus. Então, a igreja tem que estar ciente, tem que estar com a mente blindada, porque é uma batalha cotidiana. Olha só que rapidinho. Heresia, a doutrina que se opõe diretamente ou contrariamente a uma verdade revelada, proposta como tal pela Igreja de Cristo. Ou seja, tudo aquilo que vá contra a igreja, que quer deturpar, que quer mudar, né, a doutrina da igreja, a ordem da igreja, o bom andamento, o bom costume, acaba sendo algo herético. Por quê? Porque quer transformar uma realidade a qual está trazendo mudanças para pessoas através da palavra de Deus, né? Mudar e querendo mundanizar, né? E aqui eu já abro um parêntese. Nós podemos ser modernos sem ser mundanos, né? Podemos ser modernos sem ser mundanos. Glória a Deus. Nós podemos ser modernos sem ser mundanos. Entendeu, irmãos? Podemos modernizar, podemos colocar luz na igreja, podemos culto de jovens, não teatro, não tem nenhum problema. É importante que a gente possa manter um padrão, né, de santificação e sem querer trazer para dentro da igreja, para dentro do contexto eclesiástico, para dentro das casas onde faz culto, né, situações heréticas. Pastor, eu quero me dar um exemplo de um tipo de heresia, né? A heresia é algo que é contrário à palavra de Deus, é uma heresia. Mas eu vou dar exemplo também de outras coisas que nós vamos falar aqui para frente. Deixa eu antecipar, não, porque senão. Olha aqui rapidamente, ó. A opinião errônea, absurda, insustentável. Isso não precisa, não. Mesmo subversiva, escandalosa. Você já entendeu que às vezes tem pessoas que querem mudar a igreja segundo os próprios critérios? Não, isso é religiosidade. Para que tudo isso? Não, Deus não olha essas coisas, não. Deus só quer o coração. Aí quer trazer um pedacinho do mundo para dentro da igreja, né? A pessoa sai do mundo para
transformação da própria vida, da própria história, para modificar não somente o ambiente, mas modificar o caráter, modificar o ego. Aí o que acontece? Vem um filho de Belial, né? Uma pessoa completamente herética, e ela quer mundanizar a igreja. A palavra modernizar é diferente, quer mundanizar. Não, não precisa disso não. Ah, isso é muito religiosidade. Para com isso. Para que isso? Para que aquilo? Aí chega o ímpio e fala, não, o pessoal tá do jeito que se comporta, comporta pior do que todo mundo. Então a igreja nasceu para ser uma luz, para ser uma ponte, né? Uma ponte no mar, para ser uma luz na escuridão, para ser uma fonte numa terra seca, né? Então vamos aqui. Sacrilégio. Nós estamos falando sobre bênção e maldição. Aqui são algumas coisas que, a respeito de pecado, para que eu e você possamos entender. Sacrilégio, né? É um roubo de um templo das coisas sagradas ou profanação. Sacrilégio é o quê? Um ato de profanar. Profano coisas, pessoas, lugares considerados sagrados, vulneráveis. Aqui, ó. O que é um sacrilégio? Subtrair ou introduzir coisas profanas de um ambiente consagrado. Agora aqui eu vou entrar para que você possa entender. Eu vou fazer um culto em casa ou um culto na igreja. Os irmãos estão me ouvindo? Alguém pode dizer amém, levantar a mão? Amém, amém, Amém? amém. Olha o Amém. exemplo que eu vou dar, eu quero que você me entenda, né? Eu vou fazer um culto na igreja, vou fazer uma festa de aniversário, justo? O ambiente da igreja é um ambiente Grado. consagrado a Deus, para que as pessoas possam ir ali, sentir a presença de Deus. Aí aparece um irmão com um conhaque, porque é um aniversário do primo dele. O que é que vocês acham a respeito disso? A igreja pode ser moderna? Não, Com Bailey? Não, mano, não precisa não. Com o Martini? não. Sacrilégio. Sacrilégio. Entendeu? Então, quando esse tipo de atitude aparece, a pessoa está demonstrando a total falta de temor. Por quê? Porque ela não entendeu o ambiente que ela estava entrando. Aquele ambiente, um ambiente de alegria, é um ambiente de descontração, é um ambiente onde a gente reúne, a gente vê nossas famílias, a gente se socializa, ok. Mas nós não podemos esquecer o foco principal. Ali, um ambiente onde Deus manifesta a sua presença. Amém, irmãos? Então, quando se introduz ou se subtrai algo no ambiente consagrado, isso é um sacrilégio. Então, é fundamental que a gente possa, né? Então, aqui eu dei um exemplo aqui, ó, na revolta do Macabeus, teve esse cidadão aqui, um rei, né? Seleucida, Antíoco Epifânio quarto, ou seja, é a manifestação, Deus manifesta. Epifania é a manifestação do divino, né? Então, naquela época lá, tinha um culto para os governadores, o culto para os reis. Ele se sentia a manifestação de um Deus encarnado. Era uma coisa altamente um dano na cabeça desse cidadão. Só que naquela época ele proibiu o culto e quem fizesse culto era morto lá. Jerusalém era dominada pelos gregos, a adoração a Deus e os ritos judaicos foi proibida com pena de morte. E nós estamos vendo no tempo de hoje esse tipo daí. O que aconteceu com esse cidadão? Ele cometeu um sacrilégio. Por quê? Porque ele se autodeclarou Deus, primeiro ponto. E ele queria que os cultos fossem feitos de frente da sua estátua e ainda colocou dentro do templo a estátua de Zeus. Então ele introduziu no templo a estátua de Zeus para que pudesse ser adorado. E os macabeus se revoltaram. Macabeus é a dinastia Asmoneia. Tanto que Herodes se casou com uma da dinastia dos Asmoneus, uma da família dos Macabeus, Herodes o Grande, né? Aquele que tentou matar as crianças na época de Jesus. Não sei se vocês lembram, que mandou os magos trazer onde é que estava Sim. a criança que ia nascer, porque ele também queria adorar. Na verdade, não queria. Aí ele matou todas as crianças de 2 anos para baixo. É por isso que nós cremos que Jesus, aquele período ali, tinha mais ou menos uns 2 anos, né? Quando os magos foram visitar Jesus, ele tinha mais ou menos 2 anos. Por quê? Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Então, naquela época, existia o culto ao imperador, né? Os imperadores queriam ser adorados. Eles falavam que era uma manifestação do divino, ou seja, uma deificação, né? Uma epifania. Epifania é a manifestação, né? A manifestação do divino. Então, Judas Macabeu, líder antigrego, uma guerrilha em várias vezes, derrotou os generais do Antíoco, havia comendado para levante de Judas. Ou seja, esse Antíoco IV Epifânio, né? Grego, da dinastia helenística, Seleucida, né?
dinastia Seleucida, ele era no período helenístico. Ele tentou introduzir práticas pagãs dentro do templo e foi contrastado vivamente pelos macabeus. Blasfêmia é um insulto a uma religião ou o que é considerado sagrado. É a difamação do nome de Deus. Você também tem visto aí, às vezes a gente quer falar do amor de Deus, as pessoas criticam, as pessoas xingam, as pessoas blasfemam, que nada, para com isso. Entendeu? É um tipo de blasfêmia, blasfemar contra o sagrado. Ah, não, a igreja é isso, a igreja é aquilo, os pastores são isso, os pastores são aquilo, né? Os bispos, as pessoas que estão indo para a igreja. Então, acabam blasfemando pelo sagrado. Por quê? Querem colocar todo mundo no mesmo saco, né? Pessoas que afrontaram traumas e decepções na sua vida, e elas olham com um filtro como se todo mundo fosse a mesma coisa, e acabam caindo nesse pecado de blasfêmia. Blasfêmia contra o templo, contra a igreja, contra pessoas, né? Profanação, profanar, tá vendo? Proferir insultos também, né? Contra algo digno de respeito, desrespeitar, profanar pessoas mais velhas, né? Indigno, né? Tornar indignos pelo uso de algo profano, que não tem ligação com o religioso, sagrado. Profanar um ritual católico ou da igreja, né? A origem da palavra profanar do latim é profanare, profanos. Ser profano é violar regras sagradas. Uma pessoa profana é uma pessoa que viola as regras, que não tem temor a Deus. Não precisa não. Fazer uso abusivo de práticas impuras, indignas. Uma pessoa altamente profana. Esse dia eu vi aqui uma reportagem, eu não sei se dá recente isso, que uma igreja fechou, foi o que eles fizeram. Teve pessoas que pegaram a igreja e fizeram um bar. Você lê um negócio desse? Parece, né? Dentro da igreja tinha um bar. Pegaram o púlpito e colocaram os drinks, as pessoas ficam sentadas. Não sei se era uma igreja católica, uma igreja anglicana, e na verdade não sei nem onde é, se é aqui na Inglaterra. Mas assim, a pessoa que tem prazer na profanação. Pegaram um ambiente que foi consagrado. Ah, pastor, mas existia coisas erradas aqui, coisas lá, adorava. Mas foi um ambiente que foi consagrado a Deus. Então a pessoa, quando ela age dessa forma, é para trazer algo novo, na verdade, ela não está nada mais, nada menos que profanando o ambiente. E sem dizer que acarreta sobre a própria história maldições. Olha aqui, perversão. O que é perversão? Nós estamos falando sobre bênção e maldição, ou seja, através do pecado existe a maldição, e através da obediência e da santificação tem a bênção. Então, nós estamos aqui desvendando, desvelando, né? Tirando o véu desse tipo de situações que pode ser um dano na nossa vida. Então, é fundamental que a gente entenda como funciona o mundo espiritual e as astutas ciladas de Satanás, para que nós não venhamos a cair nesse erro. Profanação. A palavra não, perversão, perversidade, vem do latim, perverter, corresponde ao ato ou efeito de inverter, tornar-se perverso, corromper, desmoralizar ou depravar. A pessoa pervertida é uma pessoa que ela inverte os valores. O certo é errado, o errado é certo, né? Uma pessoa que não tem pudor, é uma pessoa que ela tem prazer em ser imoral, tem prazer em vestir de uma maneira imoral, tem prazer de falar de uma maneira imoral. Então, uma pessoa que perverteu. Eu sabe qual é o pior disso tudo? Que às vezes esse tipo de comportamento a pessoa mesmo que está praticando não sente. Aí nós podemos dizer que talvez pode ser até uma manifestação demoníaca. Mas, pastor, uma manifestação demoníaca é lógico, porque Satanás ele vem para querer tirar o equilíbrio da nossa alma. O ser humano tem que manter o ponto de equilíbrio, o ponto de concentração, né? Quando aquele ponto ele é quebrado, ele é rompido, pode ser o homem, diretamente o caráter, o espírito do homem, sim, mas algumas vezes pode ser também uma manifestação, que leva a pessoa a esfaquear o vizinho, leva a pessoa a cometer um crime, leva a pessoa a espancar a mulher, leva a pessoa a querer brigar com o marido. Então, os valores estão invertidos, existe uma perversão, né? Entre aquela perversidade, uma desmoralização, uma depravação, e a pessoa, infelizmente, acaba cometendo alguns atos que são
que não são de acordo com a palavra de Deus. Okay? Tendência a praticar crueldades. Uma pessoa que faz crueldade pratica de uma maneira e às vezes não sente, né? Transgressão. A palavra transgressão deriva do latim transgressions, né? Que significa ação de atravessar ou violar. Violação ou quebra de um mandamento ou lei. Eu sei que não pode, mas eu faço. Eu sei que não pode prostituir, mas eu prostituo. Eu sei que não pode fornicar, mas fornica. Um exemplo, a pessoa sabe que não pode fazer a coisa, mas faz. Faz consciente. Ah, pastor, mas eu senti, foi um momento de deslize na minha história. Irmãos, nós estamos aqui nesta noite, debaixo do sangue de Jesus, passando para você esse estudo. Por quê? Para que a nossa mente possa estar ligada no céu. A Bíblia fala que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Nenhum de nós é isento. Satanás não olha a carga eclesiástica, não. Entendeu? Ele olha verdadeiramente um coração que está disponível com tendência maliciosa. Então, nosso coração é enganoso, como já foi falado. Nós temos que colocar a cada dia nas mãos de Deus a nossa história. Toda manhã a misericórdia de Deus se renova em nossas vidas. Nós precisamos, nós carecemos da misericórdia de Deus. Então, quando Satanás preparar essas armadilhas de transgressão, de perversão, de profanação, de blasfêmia, né, de sacrilégio, de heresias, quando tentar contra a nossa vida, a gente faz poder no sangue de Jesus. Na minha vida, não. Deus já está nos dando uma luz para que a gente possa estar, né, alinhado com a sua vontade e completamente desalinhado com esse tipo de situação que trazem uma distorção aos valores da presença de Deus. Violação. Tratar da violência, ferir, maltratar, desonrar. Qual é a diferença entre violação e violência? Tá vendo? Qual a diferença entre violação e violência? A pergunta. A violação envolve o uso da força, né? Violência da ameaça, do abuso da autoridade, da colocação da vítima em estado de incapacidade de resistir, né? A violação concretiza com a violência. O acto ou feito de violar, tomar para si na força bruta, querer fazer do próprio jeito. E esse tipo de violação aqui, eu quero estender ainda mais para que você possa entender. Não é somente uma violação com a força física. Tem uma violação abusiva psicológica. Induzir a pessoa a fazer o erro. Uma violação. Puxar a pessoa para cair. Violação. Tirar a pessoa da presença de Deus. É uma violação. Tirar a pessoa de um foco benéfico, uma violação. Então, na verdade, o que acontece? É um tipo de violação, um tipo de violência psicológica. Induzir as pessoas ao erro, induzir a pessoa ao engano. Mas, pastor, como é que eu posso entender esse tipo de batalha? É uma batalha espiritual, é. Quando você tem um foco diante de Deus e surge uma proposta para que você saia daquele foco, a pessoa automaticamente está tentando violar, está tentando, né, desonrar o teu propósito. Está tentando tratar com violência, ou seja, deturpar aquilo que você tem estabelecido de concreto para a tua vida. Eu vou dar um exemplo muito claro para que você possa entender rapidamente. Eu falei com o irmão domingo da igreja, um exemplo bem simples para que você possa entender. Eu estou fazendo gin, um exemplo. Você está fazendo gin. Você colocou no propósito de fazer gin e de você fazer uma dieta alimentar. Um exemplo, né? Equilibrou seu alimento. Você colocou no seu coração um propósito. Estou falando de um propósito pessoal, físico, salutar. Tem propósito espiritual também, é outra área. A gente pode cair de jejum e oração. Eu estou falando do propósito pessoal. Aí, quando você faz esse propósito, você encontra na rua dois amigos. Entendeu? O primeiro amigo vai chamar você para McDonald's. Aí, quando vê que você está malhando, que você está desenvolvendo para melhorar a sua saúde, né? Não somente porque o médico falou, não, eu quero malhar, eu quero. Vou falar bem rápido para que você possa entender. Aí, esse amigo chama você para McDonald's. Aí você vai falar, eu não posso para McDonald's não, porque eu estou num propósito, estou na academia e estou balançando minha dieta. Sabe o que ele vai falar? Ih, para com isso. Vai tentar violar a tua mente. Vai tentar tirar você do foco. Vai tentar te desonrar. Vai tentar te puxar para baixo. Isso é uma violência psicológica. Tentar tirar você do seu foco. Não, para com isso. Hoje é sábado, nós temos que ir para festa. Vamos para o baile. Igreja de novo? Não.
Aí o que acontece? Vai da outra parte, tem um outro amigo que fala assim, você vai encontrar uma outra pessoa. Aí a pessoa, você fala assim, ah, não, eu tô em casa, eu tô fazendo gym, não posso não. Amém, continua assim mesmo. Vai nesse propósito aí, não quebra esse propósito por nada. Aí vai entrar em uma área que nós temos que escolher as pessoas que sentam na nossa mesa. Por quê? Vamos colocar do nosso lado pessoas que querem nos tirar do nosso foco, ou vamos colocar do nosso lado pessoas que nos impulsionam para o nosso foco? Obviamente, quando é um foco benéfico. Estou buscando melhorar minha vida, estou buscando a presença de Deus, estou buscando fazer uma universidade, eu quero trocar de trabalho, eu quero melhorar minha vida com a minha família, quero melhorar com a minha esposa, quero melhorar com meu marido. Se você tem pessoa do seu lado que não está tentando violar o seu psicológico, mas que está te impulsionando para o teu sucesso, essas são as pessoas que têm que estar do teu lado. Amém? Falou sobre violação e deu até um exemplo positivo e um exemplo negativo. Violência também de maltratar, de querer pegar força, de querer fazer do próprio jeito, e também uma violência psicológica, né? Ato ou efeito de violar, desrespeito a uma norma ou regra. Você estabeleceu como regra, eu quero ir para a igreja. Não, mas para com isso. Eu quero servir a Jesus, ou eu quero fazer academia, ou eu quero mudar de trabalho, ou eu quero fazer a faculdade, entendeu? Eu quero me casar, eu quero mudar de vida. Quando você estabelece um princípio, um foco para a tua história, você tem que andar com pessoas que te impulsionam para o teu sucesso, né? E não com pessoas que querem fazer uma violência contra a tua mente, né? Quais são os exemplos de pecado? Olha aqui agora. Gula, avareza, luxúria, ira, inveja, preguiça e soberba. Alguém quer falar alguma coisa sobre o que nós falamos agora, rapidamente, para que eu possa concluir, né? Falamos sobre alguns tipos de pecado, né? Heresia, sacrilégio, blasfêmia, profanação, perversão, transgressão, violação, né? Alguns exemplos de pecado: gula, avareza, luxúria, ira, inveja, preguiça e soberba. Alguém quer falar alguma coisa rapidamente? Quem quiser abrir o microfone, quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Amém, irmãos? Tá tudo claro? Alguém pode dar um joinha aí, dizer que tá claro? Glória a Deus. Pastor, envereza é o quê? Que é isso? Oi? Avareza. Avareza. Gula, É, avareza. A gente vai falar sobre isso. Vamos seguir aqui avarento, acho que vem da palavra avarento. Tem gula, tem avareza, tem luxúria, Acho que ira, vem da inveja, palavra avarento. preguiça. Avareza é uma pessoa que tem uma sede desenfreada sobre na área do dinheiro. Uma pessoa que tem o dinheiro como o próprio Deus, né? O dinheiro é o primeiro, o dinheiro é o segundo, e no terceiro é o dinheiro também. Então, a pessoa avara, ela, É avarenta. ela não tem prazer, ela não tem prazer de ter uma vida salutar. Ela vive em prol do dinheiro. Às vezes pode ter bem econômico, pode ter tudo. A gente vai entrar nesse mérito para que você possa entrar, na questão da É tipo avareza, né? patinhas. É Aqui, tipo quais são os patinhas. pecados da Bíblia, versículo? São soberba, avareza, inveja, ira, luxúria, gula e preguiça. A gula, Eu soberba pode comer, ser eu definida come como muito, orgulho né? excessivo. Tá vendo? Avareza, aqui, ó, também chamada como ganância. Tá vendo, irmã Rita? É o apego excessivo aos bens materiais e ao dinheiro. O apego excessivo. A pessoa pode ter muito, não tem problema. Só que quando o coração fica nessas coisas, ali a pessoa ela passa a vegetar, né? Vive de migalhas com uma quantidade excessiva no banco. Às vezes a pessoa tem vontade de acumular excessivamente, mas vive sempre reclamando. Por quê? O ganancioso nunca será satisfeito. Luxúria, inveja, ira, né? Preguiça e soberba. Tá vendo? Vamos ver aqui rapidamente. Gula, só para a gente fazer só isso aqui, só rapidamente. Eu come muito, né? A irmã Rita viu a resposta? Pastor disse gula. Gula é quem come muito, né, Olha pastor? aqui, exato, olha aqui, ó. O sucesso demora, dá trabalho em todos os aspectos, ou seja, vida pessoal, familiar, trabalhista, eclesiástica, conjugal, etc. O sucesso às vezes dói, mas dói menos e dá menos trabalho do que o fracasso, né? O sucesso é doloroso, demora mais para acontecer, mas é melhor doer para você ter sucesso do que fracassar. Então, o segredo do sucesso é perseverar. Mantenha calma, mas não pare, não pare e persevere, né? E persevere. Tá vendo? Então, o segredo do sucesso é perseverança. Ah, pastor, mas as coisas não estão como eu queria.
Não está como queria, mas vou começar a agradecer a Deus, né? Não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Então, começa a agradecer a Deus e pedir ao Senhor que dê dias melhores, né? A coisa mais importante é ter calma e continuar caminhando. Como diria os nossos avós, a pressa é inimiga da perfeição. Para evitar falha, dicas são. Olha as dicas. Contra a gula. Desenvolva a paciência. Não queira as coisas rápido demais. Aproveite o tempo de espera para se preparar e adquirir ferramentas. Glória a Deus. Isso aqui é fundamental. Às vezes o que acontece? Às vezes a pessoa está querendo chegar no objetivo, mas quer que tudo caia do céu. Não. Enquanto a vitória não chega, você vai se encher de ferramenta, enche de conhecimento, vai orando, vai buscando a Deus, vai se santificando. Quando chegar o seu momento, quando chegar a sua vez, você já está pronto. Não sei se você está me entendendo. Entendeu? Amém? Então, assim, desenvolva paciência, aproveita o tempo de espera para adquirir ferramentas. Mas eu não consigo falar inglês. Vai lendo o livro. Quando está parado, vai buscando. Lembre-se que a direção correta é mais importante que a velocidade. Não, eu tenho que agir rápido, eu tenho que fazer rápido, eu tenho que aprender rápido, eu tenho que comprar rápido. Não. Primeira coisa, tem que saber qual é a direção que está indo. Porque o corpo em declínio vai sempre em declínio. É a lei da inércia. Quando o corpo ele é lançado, ele continua indo enquanto não tem alguém que pare esse corpo, né? Então, assim, tem que parar, tem que se analisar, ver se a direção é correta e desenvolver paciência, adquirir ferramentas e prosseguir devagarinho rumo à meta, né? Combata a ansiedade, ou seja, oração, propósito e etc. Glória a Deus. Avareza, relação doentia com dinheiro. Vamos ler agora rapidamente. Vamos terminar só isso aqui só, minha irmã. Irmãos, né? E concluímos por hoje aqui. Avareza, relação doentia com dinheiro. Ter sucesso não significa ter muito dinheiro. Assim como fracassar não significa não ter dinheiro. Vamos entender isso agora. Considerar os benefícios financeiros acima de tudo torna o trabalho pesado. O objetivo não é trabalhar de graça, nem desvalorizar sua carreira, mas sim criar uma relação saudável com a prosperidade. Seja um propósito de se separar do mundo para dedicar-se, tá vendo? Seja com um propósito de separar do mundo para dedicar-se mais às coisas de Deus, com um propósito, ou também haver uma vida pessoal econômica equilibrada. Posso ter dinheiro, pastor? Pode. Desculpa. Não muda nada. Se você for à luz da Bíblia, você vê que a Bíblia tem vários homens que eram milionários, né? Olha Jó, cheio de camelo, vacas, bezerros. O que é que era Jó hoje? Jó era o dono de uma frota de caminhão, porque naquela época o camelo era usado como um animal de carga, né? Era um mega empresário que tinha uma frota de caminhão. Mesmo assim, era um homem temente a Deus. Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão, e tantos outros. Moisés, tá entendendo? Então, assim, não é pecado ter dinheiro. O pecado é a pessoa ser avara. É a pessoa não se contentar. Ela está sempre buscando mais, buscando mais, buscando mais. Pastor, eu posso buscar um propósito e querer ganhar mais? Sim. Desde que esse dinheiro, desde que esse propósito não te deixe doente. Desde que esse propósito não faça você tratar mal as pessoas. Desde que esse propósito traga no teu coração alegria e que você esteja um coração também, entendeu? Generoso para com as pessoas que estão da sua família. Então, é fundamental que você possa ter, diante de Deus, um propósito para que você possa, não só na questão econômica, mas em tudo, nosso coração possa estar tranquilo diante de Deus, né? Com ou sem um bem econômico, com a casa nova, sem a casa nova, com um carro novo, sem um carro novo. Então, é fundamental que essa relação ela possa ter um equilíbrio, como Paulo disse, né, para Timóteo, que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de força, de amor e de disciplina. É fundamental que a gente possa ter esses três elementos. Força para trabalhar, para desenvolver, para buscar, para projetar, amar, e não pode ser o amor ao dinheiro, né? Amar as pessoas, buscar dias melhores e, acima de tudo, ter um equilíbrio em relação a tudo, em relação a decisões,
Considere o benefício financeiro acima de tudo, tá vendo? Considerar benefício financeiro acima de tudo. Torna o trabalho pesado. O objetivo não é trabalhar de graça, desvalorizar as carreiras, mas sim criar uma relação saudável, tá vendo? Equilibrada. Administre o tempo, dedicação ao Senhor através da sua vida, busca contínua de santidade com a vontade de Deus para você. Leitura, né, bíblica. Também seja equilibrado em relação ao dinheiro e suas proporcionalidades. Não tente enriquecer de qualquer maneira, ultrapassando o limite da ética, né? Agindo de maneira errada, usurpando pessoas, usurpando situações, né? Não encare o dinheiro como prioridade na vida. Prioridade na vida é a família. Isso aí eu posso falar de boca cheia, na verdade, né? Quem tem família tem tesouro. Quem não tem família não tem nada. Ah, pastor, mas a família não é fácil, não é brincadeira. Mas continua sendo família. A dificuldade está ali contigo, entendeu? Então, não deixe o dinheiro dominar você. Seja você senhor do dinheiro e não ele o seu senhor, né? Às vezes, situações acontecem que a pessoa está passando por uma extrema necessidade, mas às vezes não tira para comprar um remédio, para comprar alguma coisa. Não, não posso, porque isso aqui eu tenho que... Não... Então, assim, é você que domina. Pode ser dominado por ele. Prosperidade não necessariamente está relacionada somente aos bens materiais, mas com uma vida abundante e saudável. Corpo, alma e espírito. A pessoa que é próspera, ela está bem consigo mesmo, né? Eu não digo que a pessoa vai estar com aquela felicidade exuberante, 24 horas, não. Todo ser humano afronta dias maus, como diz a palavra de Deus. Só que quando a pessoa ela é próspera, ela consegue, mesmo em momento de crise, esbanjar equilíbrio. Sai reclamando, sai murmurando, sai chateada com todo mundo, tratando o povo mal. Não. Pelo contrário, a pessoa para falar assim, eu sei que Deus ele vai mudar a situação. Eu sei que Deus é o dono da circunstância. Ele vai preparar uma porta para que eu possa trabalhar, para que eu possa dar a volta por cima. Entendeu? Deus vai criar circunstâncias favoráveis para que nós possamos dar a volta por cima. Porque ele continua sendo o dono de tudo e de todas as coisas, né? Terminamos falamos sobre luxúria e concluímos por hoje. Diz assim, ó, luxúria é a falta de prazer no trabalho. O sucesso e o bem-estar pessoal está relacionado com a forma de como encaramos o nosso trabalho de vida com Deus. Onde há muita reclamação e falta de prazer, o fracasso terá maior chance de prevalecer. Reclamação, falta de prazer, faz as coisas amarradas, faz de qualquer jeito. Entendeu? Questionamentos, insatisfação por circunstâncias não favoráveis, segundo uma ótica pessoal limitada no contexto, a pessoa enxerga aquela situação daquele jeito. Às vezes, quem está de fora vê de uma outra maneira, mas quem está ali vendo aquela situação fica preso ao problema. Então, Deus fez você e eu para caminhar por lugares altos. Entendeu, queridos? Então, assim, que a gente possa ter nossa visão além do problema, que a gente não possa se concentrar no problema, né? Gerar descontentamento existencial, que não é possível sentir-se motivado, feliz todos os dias no trabalho e na vida pessoal. Mas é importante avaliar se o que você faz, onde está, te satisfaz e atende os seus objetivos de vida. O que você está fazendo está trazendo para você um benefício na tua alma? O que você está fazendo está trazendo para você um benefício também monetário, seu trabalho, a sua vida pessoal? Né? O que você está fazendo na sua família está trazendo para você um benefício conjugal, nos relacionamentos? O que você está fazendo na área das amizades, socialização, está trazendo para vocês amizades que sejam amizades construtivas, pessoas benéficas para perto de ti? Então, se está trazendo prazer, você tem que continuar indo, né? O prazer na questão que você está se sentindo bem, a sua alma está regozijando em tudo aquilo que você está fazendo. Trabalhar com alegria, vontade de servir a Deus, além de ser mais prazeroso, traz melhores resultados para a vida pessoal, familiar, para a igreja, como um corpo de Cristo, e também na relação do ambiente de trabalho. Assim, tente, né? Ver a importância do seu trabalho e a igreja para a sociedade como um todo, né? Trabalho de equipe, de esquadra, trabalhar e servir com alegria em todos os aspectos. Alegre-se, que lembre-se que todo trabalho traz um proveito e aprendizado, e as oportunidades devem surgir. Caso percebe
que o descontentamento ainda é grande, não há nada de errado em buscar novos desafios e propósitos. Tá vendo? Está descontente? Não está satisfeito? Ah, pastor, será que eu estou em pecado? Eu estou um pouco insatisfeito. Não. De repente é Deus empurrando você para um outro step. De repente é Deus preparando você para uma nova etapa. Entendeu? Só que você tem que ver se esse descontentamento é contínuo ou se é uma coisa momentânea. Então, a gente tem que pedir a Deus direção, porque de repente Deus está preparando algo melhor para a gente, mas a gente fica amarrado ao passado, né? Fica acomodado, fica vinculado ao luxo. Não, eu só estou fazendo isso aqui. Ah, tá bom. Eu não vou esquentar minha cabeça, não fazer coisas novas. Eu posso me decepcionar, eu posso ter crises, ter traumas, ter desacertos. Mas quem nunca atirou, nunca acertou, né? Quantas portas podem ser abertas para a tua vida quando você abandonar a comodidade? Em todos os aspectos, principalmente na questão ministerial, questão espiritual, buscando a Deus. Às vezes a gente quer de Deus algo que nós nunca buscamos. Ou seja, o que é que você espera de Deus? Você espera que Deus faça com você algo grande? Comece você a fazer algo grande para Deus, né? O que você está esperando de Deus, seja você primeiro a proporcionar. Aí eu queria ser cheio da presença de Deus, eu queria ser cheio de conhecimento. Começa a ler bem a Bíblia, a palavra de Deus. Eu queria buscar mais a presença de Deus. Começa a andar com pessoas que oram. Eu queria ter sabedoria na palavra. Eu queria aprender a falar o inglês. Começa a andar com pessoas que falam inglês. Começa a andar com pessoas que te incentivam a você aprender o inglês. Então, se tudo depende das nossas decisões. E, acima de tudo, é importante não se acomodar. Porque a luxúria, ela coloca a gente no espaço ali de comodidade. Nós queremos melhorar, mas a luxúria, às vezes, ela tenta nos bloquear, tenta nos parar. Para quê? Dizendo que você e eu, nós não somos capazes. Dizendo que nós não somos capazes de avançar, de alcançar novos objetivos diante da presença de Deus. Amém, irmãos? Então, aqui foram algumas coisas que nós falamos hoje a respeito de pecado, né? Circunstâncias que podem trazer uma desvantagem para aquilo que Deus tem para mim, para a tua vida, né? Então, é fundamental que nós possamos tomar decisões coerentes à luz da palavra de Deus e, acima de tudo, que algum tipo de sintoma desse possa vir sobre a nossa vida, que nós venhamos a tempestivamente agir, falar na minha vida não, em nome de Jesus. Ira, luxúria, avareza, né? Heresia, perversão. Não, em nome... Quando esse sintoma tentar agir na tua vida, você já está sabendo, o Espírito Santo vai dar um toque e automaticamente nós vamos negar em nome de Jesus, vamos negar tudo em nome de Jesus, negando todo mal, negando tudo aquilo que não provém do Senhor, né? Para que o Espírito Santo possa estar agindo em favor daquilo, do propósito que Deus tem colocado no teu coração. O segredo é esse, o segredo é clamar pelo nome de Jesus, clamar pelo sangue de Jesus, e todo inferno será aniquilado no poder que há no nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe grandemente. Vamos concluir aqui esse último tema que nós falamos sobre luxúria. E se Deus assim permitir, na semana que vem nós voltaremos com o nosso estudo em nome de Jesus. Deus abençoe. Uma noite feliz para todos. Uma paz. Boa noite. Amém. Boa noite, pastor. Boa noite, irmãos.